Nesta quinta-feira, o programa de pós-graduação em comunicação da FAAC em Bauru abriu as inscrições para o processo seletivo de 2019. Desde o ano passado, o programa conta com a coordenação do professor Danilo Rotberg, que está hoje aqui no estúdio com a gente para falar desse processo seletivo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço. Professor, vamos começar falando então, das características desse programa, que é o único na Unesp voltado, para a área da comunicação social. Sim. Quais as responsabilidades, que esse programa único carrega? Sim. De fato, somos o único programa da Unesp em comunicação e não só, também somos o único programa de uma universidade pública no interior do estado. Isso, é claro, significa responsabilidades importantes, porque nós temos uma forma de constituir um polo de pesquisa longe das capitais, longe dos centros, que pode fazer frente e tentar desenvolver linhas originais, justamente por conta dessas características típicas que nós temos, Um programa surgido em 2002, a partir da aprovação no Ministério da Educação, e completando então aí 16 anos, já com um desempenho bastante dinâmico, com crescimento do número de professores, crescimento do número de alunos, de pesquisas, muitas atividades importantes realizadas pelos professores em projetos de cooperação internacional. Isso faz com que nós tenhamos realmente um diferencial importante e eu acredito que isso tem resultado em um número também maior de alunos que nos procuram. E como que o programa, professor, ele vem se mantendo atualizado em relação às grandes mudanças que a área da comunicação vem sofrendo ao longo dos últimos anos? O programa, como muitos da área, adota um processo de seleção que procura exatamente verificar a contribuição efetiva de cada projeto de pesquisa para a transformação social e pensando também na contribuição ao aperfeiçoamento do mercado de trabalho. Então é uma atenção muito forte que cada professor deve ter na seleção e não só na seleção, mas também ao longo da realização das pesquisas para que o foco se mantenha exatamente no valor da contribuição social de cada pesquisa. Essa é uma dificuldade que nós temos, é uma dificuldade que toda a área de pesquisa em comunicação tem e nós levamos isso muito a sério. Hoje o programa conta com 3 linhas, basicamente que temas elas abordam, temas de pesquisa? Sim. A pesquisa em comunicação, de fato, é muito diversa, é uma área muito rica. E no programa nós passamos basicamente por 3 pontos diferentes. Nós começamos uma atenção muito séria em verificar exatamente o que as mídias estão dizendo e como o que elas dizem se relaciona aos processos sociais. Ou seja, em linhas gerais, como as pessoas agem ou se comportam em reação às mensagens que as mídias disseminam. Em segundo lugar, nós passamos por uma atenção sobre como as mensagens se constroem no próprio ambiente das mídias ou também na utilização de linguagens, de artifícios simbólicos, que é a preocupação de como a mensagem se constrói em busca da aderência, da intenção, da atenção dos seus públicos, E concluímos tudo isso com uma atenção ao próprio gerenciamento interno de como as mídias procuram se articular na prática e da organização de mercado para desenvolver essa performance com efetividade, tentar atrair o interesse das pessoas de maneira geral. Ou seja, múltiplas abordagens, mas que estão diretamente relacionadas com a comunicação, com o processo em si e com o mercado de trabalho, Sim, essa é uma característica importante também e, na verdade, essa característica é imposta pela própria dinâmica da avaliação do Ministério da Educação, que tem sido muito rigorosa. E um dos aspectos que nós somos, dos quais são importantes para a nossa avaliação, é exatamente essa afinidade de temas em relação às necessidades sociais, às demandas do mercado de trabalho. É claro que há uma proximidade maior ou menor, dependendo dos interesses dos próprios alunos e professores, mas como norte em geral, permanece essa preocupação fundamental da gente tentar entender as coisas que realmente importam, não só para a atuação profissional, mas para a construção de pesquisas futuras e para entender os grandes dilemas do nosso tempo que passam, é claro, pela conquista de corações e mentes, a gente não foge disso também. Com certeza. E é isso que vocês esperam dos candidatos, dos projetos novos que vão vir para 2019? Essa é uma preocupação especial nossa, porque os projetos surgem de histórias de vida que os candidatos já trazem. E, portanto, nós precisamos verificar em que medida essas histórias de vida se ajustam aos planos da pós-graduação. Porque
infelizmente temos que lembrar que, ou felizmente talvez, que a pós-graduação, em cada programa de pós-graduação no Brasil, não está isolado, e sim está inserido num plano nacional de pós-graduação determinado pelo Ministério da Educação. Então, nós temos independência, mas também precisamos estar atentos ao que nacionalmente se planeja para pós-graduação. E dentro de todas essas características, né, como os candidatos interessados eles podem fazer, né, para concorrer a esse processo seletivo? Quais são as etapas? Sim. Esse é um aspecto interessante porque você sabe que a biblioteca da Unesp está aberta ao público em geral. As informações estão disponíveis online, no próprio site da Unesp, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, assim como as demais, tem em seu repositório na internet, todas, sem exceção, dissertações e teses de pesquisa defendidas pelos alunos nos anos anteriores. E eu acho que é uma tarefa muito interessante, não só para os candidatos, mas para as pessoas em geral que querem conhecer as pesquisas, acessar o nosso repositório online e pesquisar, às vezes, por palavras-chave, por temas de interesse, por linhas de pesquisa, para verificar o que é que nós produzimos, para entender como que a história de cada um pode se ligar ao que nós fazemos. Tá certo, professor. Bom, então quem quiser mais informações, fica essa dica do professor do repositório da Unesp e também as informações básicas do processo seletivo, elas estão disponíveis no site da FAAC. Eu agradeço mais uma vez a sua vinda hoje aqui para conversar com a gente. Eu agradeço.